Olá, igreja amada, nós estamos mais uma vez aqui neste canal para conversarmos. Hoje nós temos este compromisso com Deus, culto de doutrina, onde nós separamos um tempo para refletirmos na palavra do Senhor. E nesta terça-feira não vai ser diferente. Nós temos separado às terças-feiras, às 20 horas, para, junto com os irmãos, separarmos tempo para ouvirmos o que Deus tem para nos falar, o que Deus tem para transmitir ao nosso coração. E hoje nós iremos dar uma olhada em Efésios, capítulo de número 2. Na verdade, os 10 primeiros versículos. É um texto maravilhoso, é um texto que vale a pena nós gastarmos algum tempo ouvindo a respeito dele. A primeira coisa que eu quero já adiantar para vocês é que esse texto fala sobre a relação do ser humano com o Criador, a relação do ser humano com Deus. E nós estamos vivendo um tempo em que a quantidade de pessoas que têm procurado a Deus para conversar com Ele tem sido impressionante. As pessoas estão procurando a Deus. Estão querendo conversar com Ele. O nosso desejo e a nossa alegria é que, ao lermos este texto de Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10, nós possamos também entender que essa procura das pessoas com Deus possa ser duradouro, não momentâneo. Que não seja apenas em tempo de crise. Ainda que a crise está ajudando as pessoas irem em direção a Deus. Mas que eles continuem. Este é o nosso desejo. Por isso, eu quero que você observe aí, se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode fazer isso em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10, enquanto vocês localizam aí o texto de Efésios 2, de 1 a 10, eu quero dizer a todos os nossos irmãos e amigos de todos os lugares que tem sido um privilégio muito grande entrar na sua casa, ir até você e passarmos este tempo aqui conversando com Deus, passar esse tempo cultuando ao Senhor, é um privilégio. Este é um canal da Igreja Batista em Jardim Santana, aqui em São Paulo, no São Miguel Paulista, aqui na zona leste de São Paulo, e sempre às terças-feiras nós nos reunimos lá no templo, em cumprimento às determinações das autoridades. Mas, na verdade, o templo não está fechado, não é só em cumprimento ao que as autoridades determinou. Eu acredito que é uma demonstração de respeito, de amor, de solidariedade para com toda a humanidade, para com todas as pessoas. Quando nós olhamos para os nossos amigos, quando nós olhamos para todas as pessoas que residem numa cidade como essa que nós vivemos, a cidade de São Paulo, e que a gente vê sofrimento, a gente vê pessoas não compreendendo o que está acontecendo, nós, como Igreja de Jesus Cristo, tomamos a decisão de fazer a nossa parte. E é por isso que todos os membros da Igreja Batista em Jardim Santana estão em quarentena. Nós estamos em nossas casas, nós estamos fazendo este contato, cada um
aqui da minha casa, e os membros também estão fazendo isso. Nós queremos ter certeza absoluta que iremos contribuir para que o mundo inteiro, o nosso país, a nossa cidade, a querida São Paulo, saia dessa situação de recolhimento e todos juntos voltaremos às nossas atividades normais. Eu creio nisso, eu acredito nisso e nós estamos orando e vamos continuar orando para que isso aconteça. E vocês de outros estados que estão também nos acompanhando ou de outras partes de São Paulo, de outros locais, é um privilégio estarmos juntos nesta noite, nessa noite de terça-feira, hoje, 24 de março, 20 horas aqui, juntos, cultuando a Deus. Então, eu falei no início que nós iríamos comentar sobre a relação do Senhor com Deus. Muito bem. Em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, este texto sagrado ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos pecados e delitos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em que Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês. É um dom de Deus, não de obras, para que alguma pessoa venha se gloriar, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Privilégio, uma alegria lermos este texto sagrado. E quando eu li esse texto, irmãos e amigos, eu tinha hoje, na parte da manhã, visto um filme de um colega da Igreja Batista de Fortaleza, um vídeo muito simples, muito interessante, mas eu achei ele muito pedagógico, eu achei ele bastante significativo para compartilhar com vocês nessa noite. E esse vídeo é baseado nesse texto que eu li para vocês, e eu vou compartilhar este texto, esse vídeo com vocês, e eu quero que vocês continuem hoje neste culto de doutrina
aprendendo um pouco com esse estudo através do vídeo. Eu espero que você goste, eu espero que você neste culto de terça-feira seja ricamente abençoado com o vídeo que vai seguir, e a bênção de Deus, a graça do Senhor esteja no seu lar, na sua casa, e que nós possamos juntos continuar glorificando, louvando e enaltecendo o Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Eu vou orar por você nesse instante, pedindo a graça de Deus sobre a sua família, sobre a sua vida. Oremos. Pai querido, Deus bendito, glorificado seja o teu nome. Eu quero pedir a tua bênção sobre as famílias da tua igreja, do teu povo, em toda a face da terra. E peço também, ó Deus, por aqueles que não têm o privilégio de ter uma família e estão sozinhos neste mundo. Peço que o Senhor possa dar oportunidade que eles também aceite a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, e assim poderão também ter uma família que estará abençoando a vida destas pessoas que às vezes ainda não conhecem a Jesus. Fique conosco, nos abençoe, e que o estudo através do vídeo seja uma bênção para todos os irmãos. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. E vamos, portanto, ver o vídeo neste momento juntos, e eu tenho certeza que será um tempo abençoador. Amém. Olá, gente boa. Tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre o assunto mais importante do universo, que é a relação entre o ser humano e Deus. A Bíblia ensina que entre Deus e os homens existe um grande abismo. É um abismo espiritual, é lógico. Agora, a Bíblia usa algumas palavras específicas para descrever essa relação. Em Efésios, que é um livro da Bíblia escrito pelo apóstolo Paulo, ele diz que o homem, em primeiro lugar, ele é morto. Ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Isso é meio complicado de entender, né? Porque, como assim o homem é morto? Se ele está totalmente vivo, né, andando para baixo e para cima, aí a gente sabe que ele não está morto. Ele está morto espiritualmente. Vamos usar assim o fio de telefone. O fio de ligação entre Deus e os homens, ele está partido. Isso que significa morto. O homem não está ligado com Deus. Um outro jeito, uma outra palavra que nós poderíamos usar é dizer que o homem está vazio. Ele não tem Deus dentro dele. Eu vou desenhar aqui o homem segurando um cestinho para mostrar que ele está vazio. Tem um vazio, né, que é do tamanho de Deus também. E esse vazio precisa ser preenchido de alguma forma, nós vamos entender daqui um pouco. O texto continua dizendo que este homem, ele anda segundo o curso do mundo. O que é o curso? Não é curso de faculdade, é curso no sentido de rio, de corredeira. Ele está dizendo que esse curso do mundo vai de acordo com Satanás, o espírito da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Então nós vamos desenhar aqui um S bem grande e vamos desenhar um globo aqui para entender o seguinte, que Satanás, ele tem uma influência enorme, gente, em toda a nossa sociedade. E ele tem uma influência muito grande nas nossas cabeças. É isso que faz esse curso do mundo, esse jeito do mundo atuar, faz a nossa cabeça. Por isso que o ser humano, nós podemos dizer também que ele é programado. Agora, se a gente parasse o estudo aqui, a impressão que dá é que o ser humano é uma vítima, né? Coitado, ele é morto, vazio e programado por Satanás, pelo mundanismo. Mas a Bíblia continua. Ela diz que nós andamos nesse mundo segundo as inclinações. Eu vou reforçar aqui
às costas desse menino, para dizer o seguinte, que esse homem também, ele é inclinado. Ele é inclinado, ele escolhe, às vezes, fazer as coisas erradas, né? Ele, por causa dessa inclinação ao mal. Ainda nós estamos achando que ele é uma vítima, mas aí vem essa sabedoria da Bíblia, né? Diz, ele faz a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, é ele que decide. Então, se ele que decide fazer, ele então é culpado, né? Ele é culpado. Nós vamos desenhar aqui um grande peso nas costas dele aqui, né? Um peso de culpa que ele está carregando. Porque o homem é morto, vazio, programado, inclinado e culpado, existe uma última coisa que ele é. Diz a Bíblia que ele é então um filho da ira de Deus. A ira de Deus está sobre ele. Ele então é também um ser condenado. Condenado por causa de todo o seu pecado. Esse é o problema do ser humano. Mas Deus, vamos escrever a palavra aqui, vai? Ele é condenado. A ira de Deus está sobre ele. Agora, Deus também, por outro lado, tem um problema. É algo difícil de explicar, até porque nós podemos simplificar demais e errar no jeito de compreender a Deus. Mas a Bíblia ensina que Deus, ele é santo. Por isso que a ira de Deus cai sobre os homens, porque ele é santo, a sua santidade, né? Ele diz que ele vive na luz inatingível, onde não há trevas nenhuma, onde não há nem sombra de mudança. Deus é santo, e então nós, seres humanos, não conseguimos viver com ele, por isso que ele nos condena. Mas Deus também, ele é amor. Então ele quer nos salvar. Vocês estão percebendo o conflito? Um Deus que é santo teria que necessariamente destruir o ser humano. Mas o Deus que é amor, ele teria que nos salvar. E ainda, Deus é extremamente justo. Ou seja, ele não pode escolher ser uma coisa e negar a outra parte que ele é também. Ele não pode escolher ser amor e salvar todo mundo, por exemplo, isso negaria a parte dele de ser santo. Ele não poderia ser santo e condenar todo mundo e negar a parte dele que é ser amor. Como é que Deus vai resolver isso? Nós vamos descobrir daqui um pouco. Mas o ser humano tem um jeitão, na tentativa que ele faz, para atravessar o abismo. Uma tábua que o ser humano prega aqui para atravessar o abismo é chamado de religião. Ele pensa assim, se eu for na igreja na Páscoa e no Natal, ou se eu for todos os domingos, se eu fizer um pouco mais de orações, eu acho que eu consigo atravessar para o outro lado, né? Só que ele não tem certeza, né? Ele não tem certeza. Agora, outra coisa que eles fazem, né, nós fazemos como seres humanos, é o quê? Nós fazemos boas obras. Ninguém é contra boas obras, fazer boas obras é ótimo, mas é uma tábua curta. Né? Por mais que eu faça, eu não consigo eliminar essa lista de coisas que eu sou aqui. Eu sou morto, sou vazio, sou programado, inclinado, culpado, condenado. Posso fazer as boas obras que eu quiser, eu ainda sou tudo isso. Alguns seres humanos, eles usam uma outra tábua chamada negação. Eles dizem, não, isso é bobagem, esquece. Isso é coisa da Bíblia, isso nem deve ser verdade. Então eles negam. Todas essas são tábuas curtas que não atravessam o abismo. Então, o que diz o versículo 4 lá de Efésios capítulo 2? Mas Deus, olha que fantástico, Deus então vai fazer alguma coisa. Diz Deus, por causa do seu grande amor com que ele nos amou, sendo rico, né, em misericórdia, ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Está vendo? Nós estamos mortos, nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. E aí diz, então é pela graça que nós somos salvos. Ou seja, um ato de Deus, de gratuidade dele, dizendo, eu vou fazer alguma coisa por você. Continua ainda o texto. Diz que ele nos ressuscitou. Ou seja,
quando Jesus foi ressuscitado, então ele também nos ressuscitou com Cristo, nos tirou daquela morte para uma nova vida. É mais ainda, diz que ele nos faz assentar em lugares celestiais, ou seja, nós somos verdadeiros filhos em torno da mesa, sentados com ele. E ele então, por causa dessa bondade enorme, ele fez o quê? Ele enviou Jesus. Jesus Cristo é a verdadeira ponte desse abismo. Jesus Cristo, ele preencheu o vazio que estava nos separando de Deus. Glória a Deus, que maravilha, que coisa fantástica. Jesus Cristo resolve o problema de Deus. Veja, Deus, como ele era santo, ele deveria colocar sobre nós a sua ira, mas ele colocou a sua ira sobre Jesus. Como ele é amor, Jesus então foi a demonstração do seu amor, porque é ele que veio encontrar conosco na nossa necessidade. E ao fazer isso, ele foi absolutamente justo. Então ninguém pode acusar Deus de não ter feito a parte dele. Nós então temos uma solução. Eu vou chegar no ponto mais interessante daqui a um minuto, mas vamos ler esse versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que significa isso? Significa que ninguém um dia, gente, vai chegar lá no céu, inchar o peito assim e falar: ó, eu cheguei aqui porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu sou o maior de todos, né? Devia mesmo ser salvo, tá vendo? Se fosse baseado em obras, os ricos seriam os caras que chegariam lá mais. Pessoas poderiam comprar a entrada. Seria um orgulho enorme. Então a Bíblia claramente diz: não por obras, para que ninguém se glorie. O ser humano não vai estar no céu baseado em obras. Então vamos voltar. Como é que ele faz então? Diz: pela graça sois salvos, diz o texto, mediante a fé. Fé é uma coisa mal compreendida. Muita gente fala assim: não, eu tenho fé. Fé é acreditar. Não, não é só isso. Vou explicar para vocês. Fé é uma soma de três coisas. Primeiro, você precisa saber alguma coisa. Veja bem. Você tem fé em alguma coisa que você conhece. Você não tem fé na fé. Tem gente que tem fé na fé. Fala assim: não, eu estou crendo. Faz aquele esforço para crer. Mas para quem crê em quê? Você precisa primeiro saber. Tudo isso que eu acabei de falar para você, precisa saber, conhecer. Esse é o Evangelho. Agora, a segunda coisa que você precisa fazer é concordar. Porque tem gente que fala assim: ah, eu entendi a explicação, mas eu não concordo. Eu não acho que é assim. Bom, então se você não acha que é assim, você não está entendendo o que Deus está ensinando. Agora tem gente que sabe, que concorda, mas ele não toma o último passo. O último passo é submeter. A submissão, a entrega total. É a pessoa que diz assim: eu pertenço a Jesus de agora em diante porque ele fez tudo por mim. Esse é o ponto principal, queridos. Esse é o ponto principal. É aqui que a fé vira fé de verdade. É quando você conhece, concorda e toma o último passo, que é se submeter a Jesus. Então, qual é o nome desse desenho que nós fizemos aqui? O nome é abismo. Por quê? Porque existe um grande abismo, mas é um abismo o quê? Ligado. Por quê? Porque Deus ligou. Vocês não acham isso fantástico? Então nós entendemos que a nossa situação era miserável. Nós éramos
mortos, estamos mortos, vazios de Deus, programados, influenciados por Satanás, pelos demônios, inclinados na nossa carnalidade. Somos culpados porque fazemos as decisões que estão na nossa cabeça, nós escolhemos fazer errados. E por isso nós somos condenados e merecemos a ira de Deus, porque Deus é um Deus santo. Né? E nós também fazemos um monte de tentativas para atravessar do outro lado. Mas aí Deus faz alguma coisa por nós. Ele manda Jesus Cristo. E Jesus faz o serviço completo. Ele recebe em si na cruz a ira de Deus. Ele paga os nossos pecados. Essa é a demonstração do amor de Deus. Deus é absolutamente justo. Qual é a minha resposta? A minha resposta é que eu preciso me submeter totalmente. A Bíblia chama isso de fé. Fé, então, não é apenas aquela crença assim, eu acredito em Deus, eu acho Deus legal, né? Eu até de vez em quando vou na igreja. Não, fé é uma entrega total. Fé é a submissão total. Eu seguirei a Cristo. E eu quero convidar você, para você hoje que está me escutando, que você faça a decisão mais importante da sua vida. Você diga assim: eu entendi o abismo. Eu entendi o que Deus fez. Eu entendi que Jesus tomou o meu lugar, por isso eu creio, eu concordo e eu me submeto. Essa, sem dúvida, é a decisão mais importante do universo. É a sua decisão que modificará totalmente o seu futuro e a sua vida na eternidade. Um abração, que Deus te abençoe.